Em meus vídeos eu sempre falo do autismo, mas qualquer assunto que eu falo nos meus vídeos eu sempre miro na questão de classe social, né? Eu sempre digo que tudo na nossa vida está relacionado diretamente à classe social. E o meu conteúdo geralmente é voltado para a questão do autismo, porque eu sou um pai solo e atípico de uma criança neurodivergente. Em relação ao assunto que eu quero falar hoje, a questão da infraestrutura, né? A configuração das cidades, falar dos prefeitos. Eu sou morador de um bairro cujo nome é Alto do Cabrito, né? No subúrbio de Salvador, nas adjacências do Lobato, da Rua 20 de Agosto, do bairro de Pirajá, do bairro da Boa Vista do Lobato, do bairro da Santa Luzia, fica nessas adjacências. Quem tem intimidade com Salvador, quem conhece Salvador, sabe um pouco de onde eu moro, né? Um bairro muito popular. E eu sou pai de uma criança autista de autismo de suporte. E assim, a infraestrutura do meu bairro é muito mais complicada para eu andar com minha filha do que nos bairros nobres, no caso, tanto nas orlas como no centro histórico. É mais fácil eu estar andando com minha filha do outro lado da cidade do que no meu próprio bairro, porque geralmente nessas áreas nobres os passeios são gigantescos, né? Você tem uma boa sinalização, você tem ruas mais limpas, você tem uma coleta de lixo que é todo dia ali. Eu mesmo sou baleiro, como alguns de vocês acompanham aqui, e eu trabalho na Orla da Barra vendendo. E cara, a manutenção que o Estado e a Prefeitura aplica só na Orla da Barra ali é uma manutenção faraônica, é perfeita, porque você vê policial, guarda municipal, garimpo, os quatro cantos da Orla da Barra. Tem assalto, tem os problemas, né? Não deixa de ser Brasil, mas tentar comparar a realidade do subúrbio de Salvador com a realidade da orla do centro histórico, até o centro histórico que é tão criticado, que dizem que sem assalto, porque o centro histórico não é um bairro, é um conjunto de bairros. Você pode pegar aí Pelourinho, parte do Barbalho, parte da Lapinha, Carlos Gomes, Avenida 7, querendo ou não, é centro histórico, comércio, né? Enfim, todas as adjacências do centro histórico ali, e com todos os defeitos do centro histórico, a infraestrutura e a segurança pública ainda assim é melhor do que nas favelas e nas periferias. Então, você vê o descaso do poder público, tanto do Estado como da Prefeitura, mas principalmente da Prefeitura, com os mais pobres, com aquelas pessoas mais vulneráveis, entendeu? E você vê isso nos coletivos, você vê isso nas ruas, você vê isso na segurança pública, você vê isso na sinalização da cidade. Do mínimo ao máximo você vê a diferença nítida, vamos dizer assim. Então, essa questão da infraestrutura da cidade é algo que, para uma pessoa que não tem a visão, ou é baixa visão, ou tem uma pessoa neurodivergente dentro de casa como eu tenho, que é uma criança gratuita de suporte não verbal, a gente percebe a diferença. Talvez as pessoas que não vivem essa configuração de vida já estão tão acostumadas de certa forma que não nota. Mas se você pergunta para uma pessoa que tem baixa visão, que não tem a visão, ou uma pessoa que é cadeirante, ou uma pessoa que tem uma criança ou é neurodivergente, e você vê que essa diferença ela é explícita, ela é nítida. Uma coisa que aconteceu às vezes mesmo, todas as vezes que aconteceu emergência com minha filha dela, já aconteceu algum imprevisto, né? Graças a Deus que eu estava em uma área nobre, porque se eu tivesse em um bairro adjacente ao meu, ou então em outra periferia, certamente que ia ser um desastre. Então, assim, é uma situação que às vezes a gente, quando vai votar no executivo, a gente sempre vê com um olhar de grandeza o governador e o presidente, mas a gente sempre fala, o prefeito não é importante não, as prefeituras não é importante. Cara, o prefeito é importantíssimo. É ele que vai garantir o transporte, a manutenção das praças, dos viadutos, das vias, da ciclovia. É ele que vai garantir o saneamento, ele que vai garantir dezenas de coisas ali. Ele que vai garantir a saúde básica, a educação básica. Ele que vai garantir muita coisa. Então, assim, eu
já tinha um olhar muito crítico a prefeito, mas depois que eu me tornei pai atípico, eu passei a ter uma visão mais aguçada por intermédio desse fato, porque quando você está numa configuração de viver solo social, você depende do Estado mesmo, né? E inclusive até aquilo que para as pessoas é comum, para você é algo significativo. Como assim? Um exemplo, o transporte público. A maioria das pessoas sabe que o transporte público no Brasil inteiro é péssimo. Mas as pessoas de certa forma estão acostumadas. Só que quando você tem uma criança autista dentro de casa, você vê que aquela coisa péssima é levada ao cubo, fica muito pior, entendeu? A questão das ruas serem estreitas, não ter boa sinalização, ter buracos na pista, ter bueiros abertos, ter aqueles fios que, né, as empresas de internet ou empresas de energia deixam exposto assim, tipo no chão ou pendurado. E você, quando tem uma criança atípica, você vê essas coisas que muitas vezes você não enxergava, que você muitas vezes, por ser independente, por não depender de terceiros, ou não ter alguém que depende de você, você às vezes não tem um olhar tão perito em relação a essas coisas. Mas quando você depende da infraestrutura que a prefeitura determina na sua cidade, ou tem alguém que dependa, né, de você, você já começa a ter uma visão mais aguçada, você começa a analisar o mínimo detalhe.